Olá, olá, boa noite, pessoal. Hoje temos convidada Letícia Vidigal do Ho'oponopono Anjos. Deixa eu só fixar o tema da live aqui. E vou também convidar a Letícia. Já convidei a Letícia aqui. Agora estou na dúvida se eu convidei na página certa. Sim, convidei. Aguardando um pouquinho a Letícia entrar. Hoje o tema da nossa live é o que é a criança interior. Nós vamos bater esse papinho aí. Só aguardar a Letícia entrar aqui. Letícia não tá conseguindo entrar. Boa noite, pessoal. Só um pouquinho que eu tô... Nós vamos ter hoje convidada a Letícia aqui. Olá. Pra quem... Oi, Letícia. Oi, entrei. Tava conseguindo, não? Não sei por quê, eu não recebi. Eu vi seu convite, mas aí não consegui aceitar. E aí acabou que eu tive que pedir, então demorei um pouquinho para entrar, desculpa. Não, mas tá tudo no tempo certo. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está chegando aqui. Letícia, é um prazer te receber na página Sementes do Florescer. Vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Daniela Lopes, da página Sementes do Florescer. Estou recebendo hoje com muita alegria a Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos, para a gente bater um papo sobre o que é a criança interior, né, Letícia? Queria que Isso. você apresentasse um pouquinho para as pessoas que estão chegando também, antes da gente começar com o tema direto, né? Então, boa noite. Gratidão, Dani, pelo convite. Fiquei muito feliz com essa proposta, né? Principalmente por esse tema, que é um tema tão especial, tão importante para o Ho'oponopono. E eu sou Letícia Vidigal, eu sou da página Ho'oponopono Anjos. Eu pratico o Ho'oponopono já tem mais de 10 anos. E desde 2015 eu me propus a ensinar o Ho'oponopono através das redes sociais, através de cursos. Então, a minha proposta é essa, de trazer esse conhecimento dentro de uma linha bem próxima ao o trabalho da Morná Simeona, do que o Dr. Hewlett ensina, o que o Joe Vitale passa a respeito do Dr. Hewlett, mas principalmente Morná e Dr. Hewlett e alguns autores havaianos também ensinam a respeito do Ho'oponopono. Então, fico muito feliz com esse convite da gente poder, né, de estarmos aqui hoje para poder falar tanto do Ho'oponopono, mas também de outros aspectos da criança interior, que é uma parte de nós muito especial, muito importante, né? Que é vista pelo Ho'oponopono como uma parte de nós muito importante. Sim, pessoal, eu vou só desativar os comentários aqui, mas depois vocês podem continuar mandando perguntas, tá? Se surgiu dúvida aí, a gente responde no final, né, Letícia? Só para deixar um pouquinho mais limpo, até para eu conseguir te enxergar e me conectar melhor com você. As pessoas também se conectarem, mas vocês podem continuar
podem mandar perguntas em qualquer momento, no final a gente pode responder todas elas. Aqui nós estamos começando um trabalho novo, né, Letícia? Onde a Isso. cada 15 dias nós vamos nos encontrar para falar sobre a criança interior e como a criança interior repercute na vida adulta. A importância que ela tem na nossa vida para que a gente possa caminhar de forma mais fluida, mais serena, né, mais leve a nossa jornada, encontrando as nossas potencialidades. Essa é uma proposta onde eu vou trazer a Gestalt terapia como fundamento, que a gente trabalha também como uma das ferramentas da criança interior, para trabalhar mesmo, acolher. Nós vamos explicar aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a criança interior na visão da Gestalt terapia e o que é a criança interior na visão do Ho'oponopono, como cada um atua, né, nesse trabalho da criança interior. Em alguns momentos vocês podem perceber, vocês vão perceber que parece que existem alguns opostos aí entre as duas linhas, vamos colocar assim, mas não são, na verdade, a gente vê os opostos como complementares, né, Letícia? E não como divergência, assim, como coisas que divergem e se repelem, mas coisas que se complementam. Então, aí, se acontecer aqui nesse momento, mas pode acontecer em outros momentos, nós vamos trazer a tônica de cada um e falar como cada um pode complementar o outro, como a ferramenta que cada uma trabalha aqui pode potencializar esse trabalho da criança interior. Então, Letícia, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre o que é a criança interior, né, na visão do Ho'oponopono. Depois eu trago a visão da Gestalt terapia sobre a criança interior. E a gente vai fazendo esse bate-bola aí também, né? E além de você falar sobre o que é a criança interior, eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua história com a sua criança interior. Como o trabalho com a criança interior modificou ou traz mudanças para a sua vida, o que significa para você, né? Olhar para a sua criança interior, como isso repercute na sua vida, que diferença faz, né? Você olhar para a criança interior, acolher a criança interior, e quando você não conhecia esse tema, né? Não conhecia o trabalho com a criança interior, que diferença fez para você? Então, vamos lá. Vou começar falando primeiro, então, a respeito do que é a criança interior para o Ho'oponopono. No Ho'oponopono da identidade própria, tá? Porque existem hoje vários Ho'oponoponos, né? Várias propostas aí de apresentação dessa prática, mas como eu disse, esse Ho'oponopono havaiano, não o tradicional, mas o que foi modificado pela Morná Simeona no início do século XX. E esse Ho'oponopono, ele nos percebe, ele nos vê como três mentes, que para alguns autores são até três almas, tá? São partes de nós, que a gente pode também chamar de três corpos, né? Que existem também algumas explicações que falam de corpo etérico, corpo físico, mas no Ho'oponopono o nome dado pelo Dr. Hugh Lane são essas três mentes. Três mentes que são mente consciente. Mente consciente é a parte de nós que se relaciona com o mundo. É a parte de nós que lida com os cinco sentidos, que percebe o mundo através dos cinco sentidos e que possui algumas capacidades desenvolvidas, como a razão, o foco, a memória, e tem essa capacidade de fazer escolhas, né? De olhar para uma situação e pensar a respeito dela, refletir e daí tomar suas decisões quando faz isso, né? Porque muitas vezes, justamente, a gente não faz porque entra aí a mente subconsciente. Mente subconsciente, que é a nossa criança interior, que é chamada de Uniripili para o Ho'oponopono, que é uma parte de nós que é imortal, que é a parte de nós, para quem acredita em outras vidas, que acompanha todas as nossas vidas, todas as nossas existências, e uma parte de nós onde ficam armazenadas as nossas memórias. Memórias para o Ho'oponopono não são as nossas lembranças apenas. São também
aquilo que nós recebemos de hereditário, vamos falar assim. O que eu gosto de chamar são registros energéticos. São cargas mesmo que nós recebemos dos nossos pais e também daqueles que vieram antes dos nossos pais, que determinam muito do funcionamento do nosso corpo, por que a gente se parece com os nossos pais, por que a gente tem determinadas características, né? Por que eu tenho os olhos claros, por que eu tenho tendências a determinadas questões físicas e por que eu não tenho outras tendências em termos físicos, né? Falando do corpo físico, mas também em termos de situações, por que algumas coisas mexem mais comigo e outras não. Porque isso muito vem também dessa carga, desses registros energéticos, que são situações que foram vivenciadas por essas pessoas ao longo de suas vidas e que foram potencializadas por elas, pelos seus pensamentos, pelas suas emoções, pelas suas atitudes, que se transformaram em crenças, que começam a fazer parte de quem elas são, e aí a gente recebe isso, e isso fica armazenado na nossa Uniripília, que também é a parte de nós que tem o controle das nossas emoções. Então, isso que nós recebemos, essa carga hereditária, esses registros energéticos que estão armazenados na Uniripília, também é a parte de nós que tem o controle da forma como a gente se sente. Como que eu estou me sentindo? Eu estou disposta a fazer determinada coisa. Não estou com vontade. Não, eu fico com raiva quando isso acontece. Nossa, isso me deixa tão triste. Nossa, hoje eu estou tão feliz. Então, isso também é algo que está na nossa criança interior, na nossa Uniripília. E nós temos também a mente superconsciente, que é a nossa centelha divina, que se conecta com o divino criador, que traz aí inspiração para nós e que se conecta conosco através da Uniripília. Mente consciente para o Ho'oponopono não se conecta com o divino criador. Nós não conseguimos racionalizar Deus para os povos que praticavam e que ensinaram o Ho'oponopono, né? Nós conseguimos sentir a presença desse divino na nossa vida, a fé, ela passa por um sentimento. Portanto, a Uniripília também tem esse papel de conexão com esse divino criador, conexão com a inteligência divina, com Deus, e também para receber essas inspirações, para que no momento em que a mente consciente decide que vai cuidar dessa criança, limpar as memórias, que é o processo que o Ho'oponopono ensina, liberar esses registros, não liberar somente com mente consciente, porque a mente consciente e a Uniripília sozinhas, elas não fazem esse processo. O processo é mente consciente, entrando em contato com a criança, para que faça um pedido para que essa criança entregue essa energia para o Aumakua, para que o Aumakua entregue para o Divino Criador, porque para o Ho'oponopono, apenas o Ho'oponopono da identidade própria, apenas o Divino Criador, apenas Deus, a inteligência divina, é capaz de fazer a limpeza desses registros. Mas esse processo começa com uma decisão da mente consciente, que acessa a criança interior, mas que acessa também essa mente superconsciente, essa parte de nós que se conecta com o divino para que o processo aconteça. Então, uma transformação, uma mudança, algo que realmente seja significativo para as nossas vidas, precisa passar no Ho'oponopono pela criança interior. Precisa passar pela Uniripília. Não é possível realizar mudanças apenas, eu vou fazer isso. Não. Esse eu vou fazer isso vai encontrar forte resistência da criança interior, das memórias, que vão criar aí pensamentos de não tô afim, não tô com vontade, não sei se é bem assim, não tô com coragem. Não dou conta, medo, não consigo. Não dou conta. Exatamente, porque ela tem esses registros. Então, o processo de transformação é esse contato com a criança, essa parte de nós, para que isso ali seja, o que está ali seja cuidado, seja purificado, para que aí realmente a transformação aconteça. Então, essa é a criança interior
para o Ho'oponopono. E que diferença fez na sua vida, Letícia? Ah, sim. Você conhecer, né, o trabalho da criança interior, você conectar com a sua criança interior. Você sente para você? Então, foi muito importante para mim porque eu sou uma pessoa muito racional. As coisas, elas precisam de uma boa explicação para que eu possa ter fé nelas. Então, aquilo que não é muito racional, que é mais uma questão de sentir, eu tinha esse processo de um pouco de resistência. Então, entrar em contato com a minha criança, principalmente nas meditações que eu faço pela manhã, e verbalizar as imagens que chegam para mim de uma forma não programada, não planejada, não tem nenhum preparo, é realmente sentir a energia, ver a imagem, verbalizar essa imagem, entrar em contato com a minha criança, tem trazido para mim uma mudança muito grande, principalmente na minha fé, naquilo que eu acredito que traz força para nós, que traz um amparo também desse divino criador, dessa inteligência divina. É muito interessante porque é uma transformação. Porque as pessoas pensam assim: ah, eu vou purificar memórias para conquistar coisas, né? Para ter coisas. Então, o Ho'oponopono ele tem indo muito para essa linha. Existem muitas pessoas que falam: olha, você quer tal coisa? Faça o Ho'oponopono desse jeito. E para mim, esse contato com a minha criança já foi muito mais uma libertação desses desejos, do que eu quero, do que eu vou buscar, do que eu tenho que conquistar, e muito mais um processo de fortalecimento interno para lidar com qualquer tipo de situação, qualquer tipo de problema, qualquer questão que eu esteja enfrentando, de uma outra forma. É claro que existe aí sempre uma jornada, uma caminhada para ser feita, muitas memórias, muitas vezes eu falo assim, não, isso aqui, gente, já resolveu. Aí vamos fazer meditação, aparece um tanto de coisa ainda para ser limpo, para ser purificado. Muitas vezes, quando a gente vai lidar com questões, com pessoas, com situações, ainda vem uma emoção muito forte. E no Ho'oponopono fala-se isso, né? Veio a emoção, veio algo muito forte, então é porque ainda tem um registro ali, ainda tem uma memória, ainda tem um processo para ser limpo, ainda tem algo para ser purificado. Mas o que eu posso dizer é que esse trabalho com a criança interior me tirou de um lugar onde eu estava bem acomodada na minha vida, que era um lugar de vítima. As coisas acontecem comigo, as pessoas fazem comigo determinadas coisas, eu não posso fazer nada, essa vida é injusta, por que isso teve que acontecer comigo? Por que minha família é assim? Por que meu ex-chefe era desse jeito? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aí eu consegui sair desse lugar e realmente assim perceber que existem momentos em que eu vou estar bem, momentos que eu não vou estar tão bem, mas que em cada um deles o processo é meu. É a minha transformação interna que vai gerar a transformação externa. E também nesse processo de conexão realmente com o Divino Criador, porque quanto mais a gente vai purificando memórias, mais a gente se abre para a inspiração desse divino. Porque esse é um processo do Ho'oponopono. Você começa a realmente ouvir respostas, a confiar mais na entrega. Não precisa estar tudo no meu controle. Eu estou fazendo processo de purificação, eu estou na minha jornada. Então, existe um amparo, um apoio que vai vir por trás disso aí. Então, foi uma mudança bastante significativa na minha vida, esse processo de conexão com a criança interior. Transformador mesmo, né? Vou pegar esse gancho aí que você trouxe, né, de falar do vitimismo, trazer a visão da Gestalt terapia sobre a criança interior. Para a Gestalt terapia, a criança interior é um núcleo e nesse núcleo tem a nossa criança ferida, que é o núcleo da dor, né? O núcleo daquilo que nós sentimos falta na nossa infância, né? Falta do olhar dos pais, falta, às vezes tem as feridas da rejeição, do abandono, da humilhação, da traição, né? Que as crianças passam. Mais para frente a gente pode abordar essas feridas individualmente em uma outra live, né?
mas a Gestalt trata a criança interior como duas partes. A criança ferida, que é esse nosso núcleo da falta, toda a falta que nós tivemos quando criança. E aqui vale lembrar que muitas vezes as pessoas justificam num vitimismo, como você trouxe, que os nossos pais não nos deram isso, aquilo ou aquilo outro. Os nossos pais isso, né? Nos abandonaram, nos rejeitaram ou qualquer outra ferida que a gente tenha. Mas lembrando aqui, fazendo um parêntese para lembrar que os nossos pais, muitas vezes, têm as suas crianças feridas ainda não acolhidas. Então, por não ter essas crianças feridas acolhidas, também não sabem, muitas vezes, dão o seu melhor, mas não conseguem fazer chegar esse amor até a criança, porque às vezes não é da maneira como a criança gostaria de receber, como a criança precisaria receber, é da forma como eles sabem dar. E às vezes aí há um desencontro entre a forma que os pais sabem ofertar e a forma como a criança necessita receber. Então, esse é o nosso núcleo da criança ferida. Mas a criança interior não é somente a nossa criança ferida. Não é somente aquilo que nós tivemos falta na nossa infância. Mas é também a nossa criança divina. O que é a nossa criança divina? As nossas potencialidades. As potencialidades que nós carregamos dentro de nós e que por uma razão ou outra, pela nossa maneira como nós somos criados, pela sociedade, a nossa sociedade tem regras, né? Regras patriarcais que estimulam determinadas atitudes e reprimem outras atitudes que são espontâneas da criança. Então existe uma criação repressora na nossa cultura, é fato. E isso faz marcas nas nossas, né? Em quem nós fomos um dia, nas crianças de hoje, nas crianças de ontem, e se nós não trabalharmos a consciência, nas crianças de amanhã também. E junto desse nosso núcleo de dor está o nosso núcleo de potencialidades. Está a nossa o nosso dom que a gente veio fazer aqui no mundo, né? O que a gente veio para ofertar, a nossa espontaneidade, a nossa leveza, a nossa alegria, a nossa forma mais leve de lidar com os desafios da vida. Se a gente olha uma criança brincando, por exemplo, ela encontra um desafio, ela cria ali uma nova situação para vencer aquele desafio com muito mais facilidade, às vezes, que um adulto que fica ali preso, às vezes, em determinadas regras, normas, conceitos, né? Esperando que o outro adulto faça por ele alguma coisa, que o compreenda, que qualquer outra coisa, mas assim, que não toma a sua criatividade, não toma o seu poder de transformar e transmutar ações. Então a criança está brincando de bola, a outra não quer brincar. Na mesma hora apareceu um outro com um carrinho, os dois já largaram a bola para lá, que era, entre aspas, um motivo de divergência, e já foram brincar com o carrinho. Já esqueceram, a criança esquece aquilo e arruma uma outra maneira de brincar, uma outra maneira de seguir, de fluir, né? E que a gente esquece. E uma das coisas que eu acho mais importante que a Gestalt terapia trabalha se a gente olha para uma criança, o poder que a criança tem de conseguir aquilo que ela quer. A força que a gente chama, a força do querer. Então, como é a força do querer? Vamos levar aqui uma criança que quer, sei lá, ela quer um brinquedo, ou ela quer uma bola, ela tá com a mãe no shopping e resolveu, passou na vitrine e viu um brinquedo. A criança, ela não para pensar, ela não tem um intelecto desenvolvido para pensar que precisa ter dinheiro, né? Precisa ter uma forma de carregar aquele brinquedo que às vezes é grande. Ela não pensa nisso, ela quer o brinquedo. E ali ela entra, às vezes, até numa pirraça, né? Que a gente conhece na criança como a pirraça, mas a gente também pode olhar como a força do querer. Ela se manifesta, ela põe o querer dela para fora. E quando adulto, muitas vezes a força do nosso querer mina.
por essa atitude, por exemplo, de um vitimismo que você trouxe, ou por outras atitudes. Mas eu quero algo, mas eu não me responsabilizo por realizar aquilo que eu quero. Então eu fico esperando meu pai e minha mãe me darem, meu pai e minha mãe, sei lá, me pedirem desculpa porque pelo trauma que eles me causaram na infância. Ou eu fico esperando, ou eu substituo os pais, né, que vêm para nos ofertar da maneira que eles sabem que eles conseguem o amor. Eu às vezes eu rompo com meu pai ou com a minha mãe por uma ferida que eu carrego, uma mágoa, um ressentimento que eu tenho das minhas raízes, dos meus pais, e só transfiro para o meu marido, para minha esposa, para o meu irmão, para o meu amigo, né? Para o meu colega de trabalho. Alguém tem que vir fazer por mim. Esse alguém que não sou eu, porque eu não me responsabilizo pela minha vontade de ser feliz. Eu fico esperando, quando eu casar, quando eu tiver filho, quando eu me formar, quando eu ganhar dinheiro, quando eu construir minha casa. Mas é algo que quando acontecer, eu não tomo a minha força, né? A minha potência para realizar aquilo que eu quero, como uma criança carrega. E lá na nossa infância, que essa força às vezes é tida como pirraça, né? Na nossa forma de enxergar é uma pirraça. Se a gente sabe na fase adulta recuperar, olhar para essa criança, a gente pode usar, né, assim, se apropriar da força do querer, somada à nossa maturidade que vem chegando com o tempo, com a consciência que a gente vem trabalhando e direcionar essa força do querer através dessa responsabilização que ninguém nos deve mais nada na vida adulta, ainda que a gente tenha tido uma infância muito difícil. Ainda que eu tenha sido abandonada pelos meus pais de fato, e tenha, por exemplo, sido colocada por uma adoção. Ainda que minha mãe tenha falecido, o meu pai tenha sido preso, ou meus pais tenham se separado, nunca mais vi meu pai, nunca mais vi minha mãe. Ainda que qualquer coisa tenha acontecido, de trágico, muito trágico, ou de não trágico assim, mas às vezes nos machuca mesmo, não sendo uma coisa muito grave, né? Por algo que a gente vivenciou na nossa infância. E a gente tomar isso, olhar para trás, reconhecer o que foi que nos faltou, o que a nossa criança passou, qual a ferida que ela teve. E deixando aqui um parênteses importante para dizer que às vezes a maneira como a criança sente aquele acontecimento é diferente, muito diferente do que do fato em si, né? Por exemplo, se uma criança está com a mãe no shopping e de repente a criança se distrai enquanto a mãe está ali escolhendo uma blusa, um segundo de distração da mãe, uma coisa que chama a atenção da criança, ela vai atrás daquilo que chamou a atenção dela e ela segue. E quando ela vê, quando a mãe se dá conta daquele passou um minuto, a criança sumiu, saiu da loja, andou no shopping sozinha. Para a criança, aquilo é uma profunda sensação de abandono. A criança vive aquilo como um trauma verdadeiro, uma ruptura do cuidado, da atenção da mãe para com ela. E o fato em si foi, a mãe olhou para o lado para pegar uma blusa, para pegar um sapato para experimentar, e a criança, né, se encantou por algo e saiu de perto da mãe, e naquele tempo, pronto, aconteceu o fato da criança se perder. Então, para a criança, é como se a mãe não a amasse, porque ela não cuida dela. Ela está abandonada, ela está sozinha, desamparada. Essa é a sensação da criança. E é verdadeiro isso. E essa sensação acompanha o adulto muitas vezes, por um trauma, né? Por um episódio ter acontecido lá atrás. E quando o fato em si não é que a mãe não ama aquela criança. Não é que a mãe não zela por aquela criança. Não é que a mãe não se preocupa com ela ou que não seja uma boa mãe. É um minuto de distração é suficiente para uma criança ser raptada, por exemplo, né?
Então, assim, tô trazendo aqui um exemplo de rapto, é um exemplo extremo, mas quantas crianças se perdem ali em algum momento? Ou um exemplo que eu trouxe aqui, mas podem ter tantos outros, né? A mãe que sai para trabalhar porque precisa sustentar o filho ou a criança, o pai sozinho não dá conta de sustentar a casa, precisa dividir com a mãe. As crianças que ficam se sentem que ficam com alguém, ou com a avó, ou com a babá, ou né, com a tia, com alguém, elas sentem a ausência dos pais. Os pais não estão para ela. Ela sente a falta. E ela, adulta, vai, em alguns momentos, ativar esses gatilhos de ausência, de apoio, de cuidado, de amor que ela sentiu e que para ela é verdadeiro e é verdadeiro. É genuíno a criança sentir isso. Então, a gente olhar para as nossas feridas da infância, acolher aquelas feridas com o olhar de que não mais os nossos pais têm que restaurar as nossas feridas, mas tomar consciência do que foi que eu senti e que me leva na vida adulta a repetir determinados padrões que não me fazem bem. Sejam esses padrões quais forem, né? Então, por exemplo, às vezes eu me senti abandonada na minha infância e eu não consigo aprofundar nas minhas relações. Porque quando eu começo a aprofundar, eu sinto medo de ser abandonada, eu abandono antes de abandonar. Então, se eu passei uma infância onde os pais prometiam coisas que não cumpriam, falavam mentira, né? Por exemplo, fala que eu não tô. É fulano de tal no telefone, fala que eu não tô. Ou então falar pais separados, que o pai promete que vai no aniversário e não aparece, ou que a mãe promete que vai levar o filho na casa do pai e não vai. Essas coisas fazem com que na vida adulta a gente não confie nas pessoas. Eu não confio em ninguém, né? A questão da superproteção, por exemplo, às vezes a gente está falando aqui de coisas dolorosas e às vezes a superproteção é vista como uma coisa boa, vamos colocar aqui, né? Por muitas pessoas ainda. Mas a superproteção, por exemplo, às vezes não são nem os pais que superprotegem, são os avós, os tios que cuidam. Acontece muito com os primeiros filhos, os primeiros netos, né? Que é aquela criança que nasce, que cria-se uma expectativa muito grande em volta da criança. E ali, aquela criança, ela é poupada de muitas frustrações. As frustrações na vida dela não acontecem muito, porque sempre tem alguém que supre um desejo de uma criança, por exemplo. Se não são os pais, são os avós, os tios, sei, alguém supre. E a frustração faz parte assim, essencial do nosso contato com a realidade, né? Do nosso amadurecimento. Porque se eu não sei lidar com nãos, eu me torno uma pessoa, às vezes, difícil de conviver, porque eu vou querer tudo do meu jeito, na minha hora. E se as pessoas não me atendem, cria-se um grande problema, né? Então, qual é a dosagem? Às vezes eu atendo muitas pessoas que me perguntam, assim, que têm filhos pequenos e falam assim, qual é a dosagem da gente poder dar uma boa educação para os filhos, né? Por exemplo, uma boa dose de amor, de acolhimento, de aconchego, de carinho e também de frustração, porque faz parte. E a minha resposta para esses pais é sempre o trabalho sobre si mesmo. Conhecer você, conhecer as suas dores, conhecer onde foi que você passou as suas dificuldades, restaurar essas dificuldades traz à tona as suas potencialidades. Porque se eu entendo que na minha infância eu fui muito mimada, e isso eu tô falando da minha vida pessoal, eu fui muito mimada na minha infância,
eu sentia que eu não sentia confiança em mim mesma. Porque sempre que eu ia fazer alguma coisa, alguém fazia por mim. Então, o que acontecia comigo quando eu tinha sempre alguém para fazer algo por mim? Eu não achava nunca que eu era capaz, que eu dava conta. Eu não confiava em mim, porque a criança entende que se ela não faz por ela mesma, se alguém faz por ela, não é pelo intelecto que a criança entende isso, mas por uma intuição, né, por uma outra via, um outro canal, ela não é capaz de fazer aquilo. E aí, quando a gente olha para isso, eu fui muito amada, eu descobri isso assim, adulta, porque antes eu sentia, mesmo sendo mimada, que me faltava amor de alguma forma. Então, quando eu descobri que nunca me faltou amor, e foi através do trabalho da minha criança interior que eu fui descobrir isso, né? Eu pude começar a ver que eu também podia me amar. Que era digno eu poder me amar. E eu poder confiar em mim. Me dar a oportunidade de fazer, de tentar e de errar, né? Porque se a criança vai fazer, a mãe vai lá e corrige? Não deixa ela errar? Não deixa ela quebrar a cabeça? Não deixa ela pensar? Ou a avó, ou o tio, ou alguém? A criança não vai desenvolvendo habilidades de criar, de confiar, de vencer os desafios, os obstáculos, né? E aí vai minando as nossas potencialidades, vai minando a nossa força, vai minando a nossa energia. Então a gente pensa muito assim, aquilo que na vida nos leva para o menos, onde eu não me estimo, eu não me amo, eu não confio em mim, eu não arrisco, eu sinto muito medo de tudo. Isso nos leva para o menos, para a nossa dificuldade de, de fazer, de agir, né? E às vezes vem muita culpa por um lugar assim de que eu tô sendo egoísta se eu vou me amar, eu tô sendo egoísta se eu aprendo a pôr limite, eu tô sendo egoísta se eu falo não pro outro, né? E se a gente vai trabalhar o fundo dessa sensação, às vezes vem ali um medo muito grande de perder o amor daqui quando a gente põe limite. Se eu coloco limite, o outro não vai gostar mais de mim, o outro vai embora e eu vou ficar sozinha. Como eu não me amo o suficiente, eu não posso ficar sozinha. Eu preciso da companhia do outro, do olhar do outro, da aprovação do outro, da presença do outro. Não caminho com as minhas próprias pernas. Mas se eu volto para minha criança interior, tomo consciência e daqui a pouco a gente faz um bate-bola das diferenças da Gestalt terapia do Ho'oponopono e também do ponto de encontro. Então, se eu olho para minha criança interior, reconheço qual é a falta, o que faltou, e eu me responsabilizo por dar para minha criança, né? Para esse núcleo ferido, eu vou lá curar a minha ferida. Então, se eu fui mimada, eu não sei, deu uma travada aqui, deu travado para vocês? Deu para mim também. Aí eu não sei se. Então não fui eu, foi você aí que travou. Deixa eu Eu ativar fiquei os na comentários. dúvida se fui eu que travei. Eu também fiquei na dúvida aqui. Bom, enfim. Então, para mim, o que foi importante de, de encontrar esse núcleo da minha ferida
foi voltar para o olhar para essa ferida e poder restaurar aquilo que me faltou. Então, se me faltou capacidade de confiar em mim mesma, começar a fazer pequenos movimentos para que eu pudesse adquirir confiança interna, para que eu pudesse me achar capaz, né? Para que eu desse conta de fazer coisas novas, experimentar, me dar a capacidade de errar, não me cobrar tanto, não exigir de mim uma perfeição que eu não tenho. E isso fez com que eu ganhasse autonomia e que eu pudesse me amar mais, que eu pudesse também perdoar os meus erros, que eu pudesse me dar novas chances de acertar e aprender com os erros. Então, na minha história, e aí eu também trabalho com isso, né? Porque me mobilizou tanto, me transformou tanto que eu escolhi trabalhar com isso para poder ajudar as pessoas a enxergar quais são suas feridas internas, para junto delas caminharem no sentido delas mesmas, poderem dar a si mesmas e restaurar o auto-amor, restaurar e potencializar, né, o amor próprio, a autoconfiança, a autoestima e poder caminhar de uma forma mais segura para que as pessoas possam se tornar coautoras da própria história. Então, para mim, isso foi o que fez toda a diferença, assim, né, na minha vida. Como transformou, como trouxe novas capacidades, né, como abriu portas, ampliou minha consciência e o meu olhar. E aqui, eu queria que você falasse um pouquinho, porque na Gestalt e na Ho'oponopono, a gente trabalha com pontos de vistas que, na minha opinião, estão na mesma moeda, mas são um pouquinho diferentes. Porque o Ho'oponopono trabalha com a não necessidade, né, da gente ter consciência dos bloqueios. O que é que me bloqueou? Eu posso limpar minhas memórias sem ter a consciência clara do que é que eu preciso limpar. E a Gestalt terapia, a gente trabalha com a consciência, o tomar consciência daquilo que me aconteceu para que eu possa fazer melhores escolhas para mim. Fala um pouquinho sobre isso, Letícia, sobre não ser necessário tomar consciência para fazer limpeza de memórias. No caso do Ho'oponopono, a grande questão em relação a tomar consciência não é necessariamente não lembrar das situações que aconteceram na infância. Eu não preciso saber que, como você contou aí, né, no caso do shopping, né? Que o fato de eu ter me perdido da minha mãe foi uma coisa muito traumática para mim. Não necessariamente esse é o ponto. O que o Ho'oponopono fala é que se você, por exemplo, entra numa família em que o pai é abusivo, por exemplo, bate, xinga, e você tem um relacionamento difícil com seu pai devido a essa forma dele ser, a origem disso é que você não consegue localizar. Então, você se lembrar da situação que você vivenciou com o seu pai não é o que você não precisa saber. Porque talvez você carregue isso, inclusive, como uma forma muito marcante e é algo que você traz como uma lembrança, uma memória uma memória no sentido de registro mesmo, daquilo que aconteceu lá, eu lembro disso, né? É uma lembrança mesmo que você tem. O que o Ho'oponopono traz é que por que você nasceu naquela família que seu pai era abusivo? Esse ponto inicial é que é o ponto que você não precisa necessariamente ter clareza dele para que você possa trabalhar com aquela situação que você vivenciou. Então, todas as vezes que eu falo isso muito assim, todas as vezes que a gente vem com esse questionamento do porquê que eu tive esse pai, ou porquê que eu tive essa mãe, ou porquê que eu não tive pai, não tive mãe, ou qualquer que seja o questionamento, a resposta do Ho'oponopono é porque você traz registros energéticos, você traz essas memórias ou dos seus antepassados, para quem não acredita em outras vidas, mas no caso do Ho'oponopono acredita-se em outras vidas. Então você carrega isso aqui com você, que entrou em sintonia
por causa da sua criança interior, porque a parte superconsciente, que é a conexão com o divino criador, ela não vai, ela entra em sintonia com tudo e com todos, e ela é por amor, e ela só deseja o nosso bem. Mas aquela parte da criança interior, da nossa Uniripile, que está vibrando ali, ela entra em sintonia com aquela família, por causa de memórias que a gente não sabe a origem, e por causa disso a gente nasce naquela família que traz determinadas crenças, que traz determinadas experiências para nossas vidas, boas ou ruins, né? Então, boas ou não, né? A gente sabe que é boas e ruins. Todos nós trazemos esses dois tipos. Boa, 100%. Exatamente. Todo mundo traz tanto experiências boas quanto ruins. E também essa nossa criança que traz essa memória, que a gente não sabe qual que é a origem dela, porque no Ho'oponopono, quando a gente faz uma oração de purificação de memórias, por exemplo, uma petição, eu peço perdão por todos esses registros, desde a minha criação até o presente. Então, desde o momento em que eu passo a existir, que eu saio do vazio para a luz, que eu tomo consciência da existência, eu vivo várias experiências e cada uma delas vai trazer uma carga energética de determinada forma que essa mente subconsciente, essa criança vai vibrar, vai trazer para a família onde nós estamos, para aquilo que nós vamos experimentar. Então por que é que eu experimentei né, tive que viver essa vida com esse pai abusivo, ou com essa mãe que me abandonou, ou com essa família adotiva que me agrediu, o que for, não importa. Que entrou numa vibração, e como você mesmo disse, né, na criança, nós não temos ainda a força, a gente tem uma força da vontade, mas não a consciência, a capacidade de refletir sobre aquilo, intelectual. Que o Rani, que é o que o Ho'oponopono chama a mente consciente, ela ainda não está desenvolvida. Então a gente vai aceitando tudo aquilo que vai acontecendo conosco, e vai buscando formas de viver, sobreviver, às vezes, àquelas situações. Então, no caso do Ho'oponopono, não é que a gente não precisa saber o que aconteceu. É o ponto de origem daquilo que aconteceu na infância e que nós carregamos aí para a nossa vida adulta e que, no caso da nossa criança interior, vai determinando, inclusive, formas de nós agirmos e reagirmos em relação à vida que são ainda inconscientes, né? Não, nem sei por que eu falei isso, nem sei por que eu fiz isso. Nossa, eu prometi que eu ia entrar numa dieta, mas comi assim mesmo, por que eu comi? Então, tudo isso ainda vai sendo conduzido por isso que nós recebemos aí na nossa infância, mas que já era algo que já estava alinhado com algo que a gente carregava antes. É isso aí que o Ho'oponopono fala que não precisa saber. E aí, no processo de purificação com a criança interior, você pode trazer a situação em si, né? Então, quando a gente trabalha com os 12 passos da Morná Simeona, por exemplo, que é um processo de purificação de memórias do Ho'oponopono, você traz a situação. Mas você traz a situação e você traz não só ela, mas você traz as pessoas envolvidas, o lugar onde as coisas aconteceram, porque tudo isso tem uma vibração, e aí você realiza um processo aí de 12 passos, 12 formas de oração, para que você possa trazer aquela situação e fazer uma limpeza da energia causadora daquela situação. Não necessariamente da situação em si. A ideia é que você limpe o ponto de origem que gerou a sintonia, né? Que gerou a vibração, que entrou em sintonia com aquela situação que você vivenciou. Então, eu sempre busco falar, porque às vezes a gente esquece, né? A gente fala, purifique as memórias. Purifique as memórias que estão gerando a situação que eu estou vivenciando agora. Porque ela existe, ela tem um ponto de origem do qual eu não tenho consciência. Então, limpe isso para que no processo dessa limpeza eu possa ter mais consciência das escolhas que eu vou fazer
e não mais ser tão conduzida pela forma como eu me sinto por essa criança, pela minha reação, pela minha emoção. Uhum. Então, não sei se ficou claro, assim, esse processo de não conhecer, né? Não, porque eu falei isso, é porque às vezes a gente também pode usar o Ho'oponopono por uma coisa que você está vivenciando, né? Uma situação que você está vivenciando na sua vida e que você não consegue identificar exatamente onde começou, né? Tipo Pode assim, também, foi na minha pode. infância, se foi nessa vida, se foi no meu último relacionamento, se foi, você não tem essa obrigatoriedade de saber, de ter a clareza, né? A consciência ampla de saber onde começou exatamente aquela questão, aquela situação. Não, não precisa. E até nos 12 passos, só complementando, nos 12 passos você fala da situação que está acontecendo agora. É. E não, porque na minha infância. É claro que você também pode trazer. Uhum. Quando eu me lembro daquela situação em que eu me senti abandonada porque minha mãe me perdeu no shopping. Você pode trazer essa situação para os 12 passos. Porque você lembra aquilo de tal forma que você quer fazer o processo de purificação daquilo. Mas você também pode falar por que que todos os homens me abandonam, por Sim, exemplo. sim, porque as minhas Não relações. sei por quê, não É. lembro dessa Uhum. situação na infância, que foi esse abandono lá, que me marcou, não sei, só dando um exemplo aqui mesmo, mas aí você vai e faz um processo de purificação falando, os homens agora sempre me abandonam. Por que que eles sempre me abandonam? Não sei por quê, mas eu vou fazer esse processo de purificação disso que está acontecendo comigo agora. Uhum. É isso. Porque aí nisso eu acho que a Gestalt e o Ho'oponopono se convergem, né? Eles se tocam muito no sentido assim, do Ho'oponopono também trazer para o presente, assim como a Gestalt terapia, mesmo que eu tenha perdido no shopping, né? Dessa situação que eu trouxe. Mas isso foi lá atrás. O que que agora, hoje, na minha vida, isso repercute aqui agora, né? Por que que você, por exemplo, não consegue seguir nas suas relações? Ah, porque eu fui abandonada lá atrás. Não. Lá atrás, você, criança, era vítima. Toda criança é vítima. Os nossos pais foram crianças e também foram vítimas. Os nossos avós, bisavós, tataravós, todos, porque a criança, enquanto criança, por que ela é vítima? Porque muitas vezes ela é exposta a determinadas situações que ela não tem capacidade intelectual e nem competência, ela não tem conhecimento para solucionar, né? Então, por exemplo, assim, quantas famílias, antigamente acontecia muito isso, famílias muito grandes, com muitos filhos, né? Então, a mãe sozinha não dava conta de cuidar de todos os filhos. Então, os filhos mais velhos cuidavam dos mais novos. Então, os filhos, eles não tinham uma infância, porque desde criança eles tinham que cuidar, ser pais e mães, né? Tipo, daqueles irmãos. Sendo que não tem competência para fazer aquilo, não tem maturidade, não tem condição emocional, nem intelectual, nem física, às vezes, de fazer isso. Então, enquanto criança, nós fomos vítimas de situações, né? Causadas pelos nossos pais ou pelas próprias circunstâncias da vida, por exemplo, quando morre a mãe, ou quando, sei lá, a mãe adoece e precisa ficar afastada, situações da vida. Mas enquanto adultos, nós só continuamos vítimas se nós quisermos. Se nós não quisermos nos responsabilizar por restaurar, né? E por resgatar a nós mesmos. E aí entra a parte da presentificação e da responsabilidade que a Gestalt terapia e o Ho'oponopono convergem. Porque o Ho'oponopono também traz a situação de que tudo que acontece na minha vida é minha responsabilidade, né? E a Gestalt terapia traz essa visão que eu acabei de falar. Ok, lá na minha criança ferida, eu fui vítima. Mas hoje adulta, eu não sou mais vítima. Hoje adulta, eu posso fazer uma escolha consciente de resgatar e de transmutar, de restaurar aquilo que eu vivenciei lá na minha infância. Então, eu tomo para mim a responsabilidade da minha vida. Eu viro uma coautora da minha história, né? E aí eu resgato as minhas potencialidades.
que é lá da minha criança divina. Eu resgato a minha espontaneidade, eu resgato a minha leveza, a minha alegria. Eu não viro uma pessoa tão séria e tão sistemática na minha vida. Eu posso brincar mais, eu posso ser mais leve, eu posso ser mais descontraída. Eu posso ir e vir, né? A criança chega para outra e fala assim, você nem conhece, nunca viu mais gorda. Chega num restaurante, encontra com a outra e fala assim, quer brincar comigo? Não sabe se os pais são de direita ou de esquerda, se os pais são ricos ou são pobres, se os pais são pretos ou são brancos, ou se a criança é preta ou se é branca. Não tem preconceito. A criança é limpa, livre. Ela se expressa espontaneamente. Se ela tá com dor, ela chora. Se ela quer abraçar, ela abraça. Se ela quer beijar, ela beija. Se ela é livre. E a gente vai perdendo isso, né? Pelos padrões culturais, pelo que é certo e errado. Então a gente vai perdendo. E quando a gente volta para esse lugar da responsabilização, que as duas, né, assim, a Gestalt trabalha e potencializa, e o Ho'oponopono também, e também da presentificação, que é ok, lá atrás, mas e agora? Né? O que na sua vida de agora ainda influencia? O que impede você hoje de, por exemplo, de dar para você mesma o apoio que te faltou lá atrás? O que impede hoje você de se amar? No meu caso, o que impede você hoje de confiar em si mesmo? Hoje. E aí eu vou resgatando as minhas qualidades, eu vou encontrando a minha força. E aí a gente sai do menos, que é o que falta, o que eu não tenho, da vítima, da impossibilidade, para o mais. Eu resgato minhas potencialidades, a minha confiança, a minha autoestima, o amor próprio. Eu posso dizer não para o outro, porque ainda que ele vá embora pelo não que eu disser, melhor que ele vá, né? É melhor que ele vá, porque se ele não pode reconhecer e aceitar, colocar limite para mim, respeitar o limite que eu quero dar, não é uma relação saudável. Se eu tenho que fazer tudo para não perder quem está do meu lado, eu tenho que me moldar para caber em determinadas situações para não me sentir abandonada, isso é uma dependência emocional. Não é uma relação saudável. Então, reconhecer assim e tomar essa responsabilidade, eu acho que é um ponto muito convergente assim da Gestalt, né? O tripé da Gestalt terapia é o dar-se conta. O que é o dar-se conta? Aqui e agora, o que eu sinto, o que eu penso, o que o meu corpo me fala, onde eu tenho tensão, eu estou desconfortável, eu chego num lugar, eu estou me sentindo bem, eu posso ficar aqui mais tempo, não fico doida para ir embora, nem sei por que eu tô doida para ir embora desse lugar, né? Dar-se conta do que se passa dentro e fora de você, nas suas relações, em tudo que acontece à sua volta, estar presente no aqui e no agora, porque é muito comum a gente não estar presente, né? A gente está presa no que eu vou fazer daqui a pouco, ou no que eu fiz ontem, ou o que eu deixei de fazer, e também dessa responsabilização, da gente se tornar agora tudo aquilo, reconhecer o potencial para a gente se tornar tudo aquilo que a gente quer ser. E uma coisa importante também que eu queria comentar aqui é que a visão da criança, quando a gente está ainda muito apegado à nossa criança ferida, na vida do adulto, nós estamos adultos infantilizados, é aquele lugar onde eu espero que tudo seja alegria, né? A vida seja maravilhosa, que eu realize todos os meus sonhos, que tudo aconteça de maravilhoso para mim, que tudo seja assim para realizar meus desejos. Essa é uma vida, é um desejo infantil, né? É uma imaginação, não é a realidade. Já quando a gente vai tomando consciência e a gente vai se tornando adultos responsáveis, a gente vai entender que a vida é assim, ó, cheia de altos e baixos. Eu gosto sempre de relacionar a vida com os batimentos cardíacos. Se a gente faz um eletrocardiograma, o eletro é assim. Se ele faz isso daqui é porque acabou a vida. Então, na verdade, a vida adulta, que é cheia de altos e baixos, nos convida a estar no alto ou estar embaixo
com consciência das nossas potencialidades para desfrutar dos momentos alegres, se permitir esse desfrute, né, das coisas boas e alegres da vida, e também de poder de saber se apoiar, de se sustentar nas dificuldades quando a vida traz situações que não estão confortáveis, situações desafiadoras para nós, da gente poder contar com a nossa força, né? E poder pedir ajuda também, porque é uma ideia infantil o super-herói, que dá conta de tudo sozinho. A realidade da vida é nós dependemos, nem é dependemos a palavra, não quero usar essa palavra não, mas nós estamos conectados o tempo inteiro. E nós precisamos uns dos outros, né? Então, quando eu volto o olhar para mim e começo a me amar, e eu começo a compreender a minha história, eu sinto compaixão pelos meus pais, porque eu vejo a dor deles, eu também posso amar mais. Porque a gente não pode oferecer para o outro aquilo que a gente não tem dentro. Isso é fato, é real isso. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, muitas pessoas confundem amor próprio com egoísmo em função disso. E aí, eu queria que você, pra gente fechar, porque eu acho que já passou até do tempo aqui, como você vê essa questão, né, da responsabilização e né, toda essa tomada de consciência, de fazer escolhas, dessa visão mesmo da infância, que quer os desejos atendidos na hora que quer, e adultos, muitos adultos vão pela vida assim, né? E da gente poder tornar-se um adulto mais são, vamos colocar assim, né? Mais saudável, de compreender os altos e baixos da vida, na visão do Ho'oponopono, isso. Então, para o Ho'oponopono, nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece. Então, essa questão da responsabilização também é um dos processos mais importantes. Como eu falei, né? Eu acredito que esse lugar de vítima que eu ficava nele era um lugar também de não me responsabilizar por aquilo que acontecia. E muitas vezes ele pode ser um lugar até muito confortável. Colocar sempre a culpa no outro é ótimo, mas tem uma contrapartida que você perde completamente poder, né, sobre a sua vida. Ela não está mais nas suas mãos. É o outro que vai controlar, é o outro que vai decidir, é o outro que vai fazer, é o outro que vai definir como que você se sente. E aí o Ho'oponopono traz essa visão que é bastante impactante, inclusive no livro Limite Zero, e que durante a leitura e estudo desse livro, muitas pessoas fizeram um questionamento. Porque ele fala, inclusive, daquilo que acontece fora da nossa realidade. Não é somente o que acontece na minha vida, mas aquilo que eu também tomo consciência do que acontece fora da minha vida. Então, se aconteceu um assalto na minha rua, e eu estou sabendo desse assalto, para o Ho'oponopono existe uma parte também que é da minha responsabilidade. Uhum. Mas é interessante porque, no caso do Ho'oponopono, o que eles acreditam? O que esses povos acreditavam? Que existe realmente uma rede mesmo que nos conecta, essa rede está toda conectada, e quando a gente fala desse ponto de origem, de tudo que acontece na nossa vida, esse ponto de origem ele é compartilhado com várias outras pessoas. Então, vamos imaginar lá que um antepassado de 1700 e não sei quando entrou em conflito com uma outra pessoa e esse conflito foi muito tão traumático que uma atirou na outra, matou a outra e aí teve toda uma comoção familiar. Quer dizer, gerou uma energia poderosíssima ali. Aquilo vai para a criança interior, para a mente subconsciente, vai passando de geração em geração e chega para mim, chega para vocês, porque de 1700 até agora, com certeza, se nós estamos juntas aqui, alguma coisa aconteceu lá atrás, né? Que não precisa ter sido uma coisa trágica, pode ter sido uma coisa ótima também, mas que nos conectou e que me conecta a esse ambiente onde eu estou, esse lugar onde eu estou, as pessoas que circulam por ele e, portanto, também a situação que vai acontecer na rua, que é esse assalto. Então, não é uma questão de culpa, jamais. Ninguém é culpado de nada no Ho'oponopono, mas todos nós, nesse processo de sermos 100% responsáveis, temos o poder de fazer algo a respeito do que está acontecendo. Mas nós temos que fazer a escolha de fazer esse algo, né? Nós temos que decidir
E aí entra essa questão da mente consciente, de Uhane, que é a parte de nós que vai vai fazer essa escolha. Eu quero realmente limpar, eu quero realmente trabalhar nisso que está acontecendo, eu quero realmente assumir essa minha responsabilidade, ou eu prefiro não fazer nada e ficar nesse lugar realmente de vítima. Então, Como? a gente tem essa escolha Sim, também, né? sim. E a gente pode tomar consciência de que a gente tem essa força e esse poder de fazer o processo, de nos libertar aí através, no Ho'oponopono, do processo de purificação de memórias, mas a gente também tem a escolha de falar, não vou fazer nada, é isso aí, não tem jeito, eu não quero me sentir responsável por nada, eu quero ficar naquele mesmo lugar. Então, isso é uma coisa que é muito forte e para muitas pessoas bastante impactante dentro do Ho'oponopono, da identidade própria, que é essa 100% responsável. Você falou uma Isso coisa que eu achei muito interessante, porque é uma ilusão também a gente achar que ficar parado no mesmo lugar não vai, traz responsabilidade, né? Porque às é, vezes eu vejo que não vai muitas trazer pessoas. mudança, né? Eu vou ficar quietinha aqui e nada vai acontecer, vai ficar tudo igual. Porque às vezes eu vejo muitas pessoas falarem assim: ah, eu não quero trabalhar a criança interior, ou eu não quero trabalhar autoconhecimento, não, porque mexe com dor, nem muita responsabilidade, não quero e tal. Só que a pessoa não se dá conta que permanecer onde ela está, nessa escolha que ela faz, também traz muitas limitações. E é uma escolha, como você falou, nós somos 100% responsáveis pelas escolhas que a gente faz, né? Mas às vezes eu pergunto para determinadas pessoas assim: ok, sua vida tá maravilhosa? Ela fala: não, mas pelo menos eu tô aqui no que eu conheço, né? Tipo assim, as pessoas se acomodam naquilo que é conhecido. Relação tá horrível com o marido, mas não separa porque vai ficar sozinha, não sabe ficar sozinha. E assim, outras tantas situações. O emprego é péssimo, odeio meu trabalho, vou muito mal-humorado para lá. Ah, mas é melhor esse trabalho do que começar um novo, porque eu não sei como é que vai ser, né? As pessoas então, também tem consequência, né? Todas as escolhas têm consequência. Até ficar parado no mesmo lugar, seja ele bom ou ruim, tem uma consequência, né? Então, eu vejo as pessoas, às vezes, muito esquivando desse lugar, assim, dessa busca, desse contato, do autoconhecimento mesmo, justificando nisso, né? Que assim, ai, a mudança traz um desconforto. A mudança, o novo, né, traz assim, a gente sai da zona de conforto mesmo, né? Porque é o novo. É, E aí eu me pergunto assim, eu sempre penso que a pessoa não está naquele momento num desconforto tão grande assim a ponto de ela ainda dar conta de ficar ali de alguma forma e ainda tem algum ganho naquela situação, mesmo, né? Porque quando, como você falou, sendo vítima, não me responsabilizo, né? Tudo é culpa do outro. A gente coloca, ah, não, mas foi a minha mãe que não deixou eu, sei que lá. O meu pai que resolveu, né? Meu marido que, meu filho que, né? Nunca sou eu. Então, é esse lugar que você falou. A gente não assume responsabilidade, mas no lugar de vítima a gente vai para o menos que eu falei lá atrás, porque a gente perde toda a nossa potência, né? De chegar onde a gente quer chegar. Porque o outro pode querer me dar aquilo que eu quero ou não, né? Então, até ficar parado no mesmo lugar tem consequência. é. Eu vou abrir aqui para se alguém quiser fazer algum comentário ou fazer pergunta. A Arlete comentou: a ferida é por onde entra, onde a luz entra. É isso aí, Arlete. É bem assim mesmo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário. Se você também quiser fazer alguma consideração final, Letícia. Eu não estou vendo os comentários, não. Então, se tiver alguma dúvida, você me fala, tá? Porque o meu não está Tá. mexendo, não sei por quê. Eu só queria também comentar que uma das coisas que a gente já trabalhou dentro do Ho'oponopono também, purificando nessa não ação das pessoas, muitas vezes as pessoas vivem com memórias, com esses registros de não merecimento, né? Então, eu não vou olhar para aquilo que pode me trazer coisas melhores, mas eu vou investir, por exemplo, na terapia dos meus filhos. Eles vão fazer terapia, mas eu não vou. Eles vão cuidar dessa questão deles, mas eu não vou cuidar. Então, eu também vejo um pouco dessa resistência no sentido de que eu não mereço esse processo.
ou então é tarde demais para mim. Eu estou muito velha, já sou assim mesmo, não tem jeito. Então, fica aí o convite para todo mundo, né, que está assistindo, que essa busca, esse autoconhecimento, esse processo de olhar para a sua criança, de cuidar da sua criança, e aí tem pessoas de várias idades, né, na minha página, é um processo que eu acredito que pode começar a qualquer momento da vida da gente. E ele pode ser um momento muito valioso, inclusive para a gente deixar para as próximas gerações. Isso é o que eu falo também muito em relação ao Ho'oponopono. A gente vai fazendo um processo de purificação, porque a gente também está buscando a nossa transformação. Mas se a gente está limpando algo que tem uma origem lá atrás, que a gente não sabe qual é, a gente está limpando também para as gerações futuras, para os nossos filhos, né? Para as pessoas que estão aí sob nossa responsabilidade. Então, é uma ação de amor próprio para nós, portanto, somos merecedores, é algo que é importante para a transformação nossa e também desse mundo e da nossa realidade e a transformação das pessoas que estão conosco, que estão na nossa responsabilidade também, nossos filhos, sobrinhos, né? Enfim. Então, é uma coisa que eu convido vocês a refletir. Ó, eu vi um tanto de coisa escrita, mas eu não consigo ler nada, porque o meu negócio aqui não está funcionando. Só vou ver aqui, Leninha, porque essa é uma grande dúvida que eu tenho. Eu não entendi. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo colocar minha filha de 9 anos para dormir no quarto dela, porque eu tenho medo. Como posso mudar esse medo infantil? Essa quem está perguntando é a Júlia Soares. Júlia, o que eu acho que é importante é você. Eu vou falar aqui, Letícia, depois se você quiser comentar também, tem uma outra pergunta aqui. O que eu acho importante, Júlia, é você, em primeiro lugar, acolher esse medo que você tem. Agora você já tem consciência que é você que tem medo, né? Então, buscar uma ajuda terapêutica para que você possa descobrir medo de quê, né? Do que você tem medo? O que pode te acontecer se você fica sozinha no quarto? Qual é a fantasia que você tem? Ah, é o medo de alguém, de um humano, vamos colocar assim, né? Encarnado, vamos colocar assim, né? De um entrar ladrão, alguma coisa. Ou é o medo espiritual, de que apareça alguém. E aí você poder, primeira coisa, não se culpar por esse medo, né? Não se crucificar, não criticar, mas acolher e buscar uma ajuda para que você possa compreender que medo é. E se você teve na sua infância uma situação onde você passou muito medo. Eu outro dia fiz um trabalho com a criança interior, onde é um homem, um adulto, ele traz muito medo. Ele inclusive tem medo de dormir sozinho em casa. Porque na infância dele, ele muito pequenininho, ele tinha medo. Mas o pai não acolhia o medo que ele tinha, ele queria dormir com os pais, o pai não acolhia. Quem acolhia era a mãe, mas o pai era uma pessoa muito rígida, então é, a mãe acolhia sem que o pai visse, então não era toda hora que a mãe podia acolher, e ele sentia medo. Então ele buscava alternativas e não pôde ter acolhimento nesse medo que ele sentia como ele necessitava, né? Então, assim, que ele precisaria naquela época que a mãe chegasse perto, que o pai chegasse perto e compreendesse do que ele tem medo, para ajudá-lo enquanto criança, a superar aquele medo, dar o apoio, dar a ferramenta para a criança compreender que não que ela pode sentir medo, que está ok sentir medo, mas que existe um apoio ali, que a mãe está junto, o pai está perto, mesmo que em outro quarto, eles estão atentos, eles estão observando. Então, isso seria necessário. Mas isso foi lá na infância, hoje ele é um adulto. Então, como ele pode acolher esse medo? E nós trabalhamos uma cena da infância, onde foi uma cena bem forte para ele, e que ele pôde reconhecer na criança a coragem que ela teve para enfrentar uma situação de medo que ele ainda não tinha tomado consciência dessa coragem.
Então, é necessário você olhar com carinho para isso e voltar na sua infância e ver se você passou por alguma coisa que deixou você meio traumatizada, vamos colocar assim. Agora, a Leninha, Letícia, eu não sei qual a pergunta dela, mas vou deixar aqui para você responder. Não posso pedir direto ao Criador para purificar as memórias? Ou só para a criança, para juntas pedir ao Criador? Ela falou que complementa, porque essa é uma grande dúvida que eu tenho. Ficou clara a pergunta aqui que eu te fiz? Ficou. Então, Então, responde. no processo de purificação de memórias do Ho'oponopono, da identidade própria, nós precisamos estar em equilíbrio, pai, mãe, criança em um. É mente consciente, mente superconsciente, mente subconsciente. Mente consciente não pede diretamente ao Divino Criador que faça o processo de purificação de memórias, porque o Divino Criador, ele não penetra em nós para tirar memórias. Nós entramos em contato com a criança interior, com essa parte da mente subconsciente, através das ferramentas, das meditações, das petições, das orações, porque nesse processo é que a criança interior pega esses registros, entrega para a mente superconsciente, que faz um processo de seleção também desses registros, para aí sim entregar para o Divino Criador. O que é isso? Qual que é esse processo? Esse processo nós não sabemos o que é melhor para nós. Mente consciente, mente que pensa, tá? A gente sabe o que a gente quer. Eu quero um relacionamento melhor, eu quero mais prosperidade, eu quero saúde, eu quero menos briga na minha família, eu quero tanto de coisa que a gente quer. Quero um carro novo, quero uma nova casa, quero a minha própria casa. A gente sabe o que a gente deseja, mas a gente nem sempre, e eu acredito que na maior parte das vezes, nós não sabemos o que é o melhor para nós. Melhor para nós no sentido de que eu ainda tenho alguns registros em mim, que há algo aqui que eu ainda preciso passar, que eu ainda preciso aprender, que eu ainda preciso crescer, tomar mais consciência, ampliar minha consciência. Então, você entra em contato com a sua criança nesse processo, porque é ela que guarda essas memórias, é ela que possui esses registros. Não é mente consciente. Você fala assim, eu quero que purifique as memórias que estão me gerando esse carro quebrado que eu tenho aqui, porque eu quero um carro novo. Mas mente consciente não tem esses registros. Você sabe o que está acontecendo com você ali na hora, que é esse carro ruim que você tem. Mas você não sabe o que gerou, qual foi o ponto inicial que fez com que você trouxesse hoje uma vibração que trouxe esse carro para a sua realidade. A sua criança sabe. Ela tem acesso a isso. Por isso que a gente pede para a criança. Pegue essas memórias que estão aqui hoje, gerando essa vibração minha, que estão colocando esse carro na minha vida, e entregue à centelha divina, ao Almakua. O Almakua tem consciência, ele tem conexão com tudo nesse mundo, nesse universo. Essa é a nossa centelha divina, portanto, ele tem conexão com o Divino Criador e com todos os outros Almakua. Ele sabe tudo e sempre age para o bem. A criança entregou essa energia para essa centelha divina, ela faz uma pré-seleção dessa energia e aí faz a entrega para o Divino Criador. Então, mente consciente não faz a entrega de memórias diretamente para o Divino Criador, porque mente consciente não sabe quais são essas memórias. Ela não é o ponto, ela não tem esses registros. Quem tem é mente subconsciente. E mesmo nesse processo que a gente faz dos 12 passos, da purificação, da conexão com a nossa criança, nós fazemos a entrega daquilo que é apresentado para nós e daquilo que é, de uma certa forma, permitido mesmo pelo Almakua, pela nossa centelha divina. Porque ela sabe também o que é melhor para nós, então ela sabe qual é o processo que pode realmente ir para ser entregue ao Divino Criador. E aí, mesma coisa, ao entregarmos algo para o Divino Criador, esse processo de purificação pode acontecer ou não. O Dr. Hewlett sempre fala, continue sempre purificando. Não pare de purificar. Continue o processo de purificação.
E eu falo sempre com as pessoas, é persistência, é insistência, é disciplina, é a gente manter esse processo constante, porque a gente precisa mostrar mesmo para o Divino Criador, mostrar para esse universo, mostrar essa nossa intenção de nos libertarmos realmente daquilo que está se manifestando na nossa vida, que a gente quer se libertar. Porque dentro desse entendimento maior, dessa fonte, né, dessa inteligência divina, talvez haja uma compreensão, talvez não, existe uma compreensão que nós não temos daquilo que a gente precisa passar. Não sei se eu respondi a dúvida dela. Eu não estou vendo os comentários, mas tudo bem, vamos lá. Letícia, ela agradeceu aqui. Gratidão, Leninha colocou coraçãozinhos aqui. Alessandra agradeceu, falou que foi muito bom. Deixa eu ver aqui. Comentários. Algumas pessoas dando boa noite. Tem tanto comentário aqui, peraí. A Leninha pergunta também: a minha criança sou eu mesma? Sim, Leninha. A nossa criança sempre, os adultos sempre têm a sua criança interior. É parte da nossa história. Uma parte nossa, uma parte sagrada nossa. Leninha falou que foi ótimo, gratidão, linda noite a todos, a Gisele Gonçalves, acho que sim. Eu acho que é isso, Letícia. Caso alguém ainda tenha alguma dúvida, pode mandar direct pra gente, né, Letícia, que a gente responde diretamente. Ok? E Letícia, linda de viver, mulher sábia que aprendi e aprendo muito com você. Siqueira 4525. Gratidão, querida. Gente, nós agradecemos a presença de vocês aqui conosco. Essa live vai ficar salva. Se alguém não assistiu algum pedaço e quiser assistir, né? Se vocês quiserem enviar também para alguém que gostaria, que vocês sabem que seria, né, se beneficiaria desse tema, desse assunto. A Arlete agradecendo, gratidão pelo lindo encontro, gratidão, Arlete, pela sua presença, gratidão a todos que estiveram aqui conosco. Esse trabalho segue, daqui a 15 dias a gente se encontra de novo com este novo tema, mas abordando de uma outra forma, né? Então, a gente convida vocês para nosso próximo encontro daqui a 15 dias. Cada encontro vai ser uma forma diferente de falar sobre a criança interior, para trazer mais clareza sobre esse tema que é extremamente importante. Letícia, muito grata por ter aceitado. Na verdade, essa parceria foi um convite seu, que eu acabei, né, trazendo uma nova ideia da criança interior. Então, muito feliz com essa sincronicidade que aconteceu, né, com essa sintonia de trabalho que tá surgindo aqui. E pelo nosso encontro mesmo na vida aí, todas as nossas trocas, que têm sido muitas, né? Grata, muito grata aí. Algumas pessoas agradecendo aqui também. E é isso. Gratidão, Dani. Gratidão mesmo pelo nosso encontro, por essa oportunidade de estarmos aqui falando desse tema que é tão, tão precioso também para o Ho'oponopono. E gratidão a todos que participaram. Pena que eu não estou conseguindo ver os comentários, mas gratidão aí pelas mensagens, pelas dúvidas. Fiquem à vontade para mandar mensagens via direct também, para poder tirarem dúvidas. E nós nos encontramos daqui 15 dias para a gente falar mais uma vez aí sobre a criança interior. Muita gratidão. Um abraço, gente. Boa noite a todos. Até então, daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aloha. Tchau, tchau. Aloha, tchau, tchau.